Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para o último Teias Cast do ano. Meu nome é Gabriel Melo, sou estagiário do Teias e hoje estamos aqui com o Pedro Teias, que hoje não é mais Pedro Teias de estagiário Teias, né? Mas Pedro Esteias. Pedro Esteias. Pessoal, muito obrigado, Pedro, primeiramente pela presença. Sensacional ter você aqui, de verdade. Muito legal, eu que um momento agradeço. sensacional. Pessoal, só explicando um pouquinho, o Pedro vai contar um pouco melhor, mas esse é o último episódio do ano. No ano que vem a gente volta mais. E também, por enquanto, é o último episódio do Pedro aqui com a gente. Hoje ele nem está mais como estagiário, ele vai ser nosso entrevistado hoje, mas porque ele vai para o intercâmbio, vai contar um pouco melhor para vocês ao longo da conversa. Mas aí quando ele voltar, a gente volta a gravar os textos, que vai ficar uns 6 meses, um aninho sem, 6 né? meses, um ano. Quem Vai dar sabe um ano. saudade. Vai dar saudade, bom vai, demais. vai. Pessoal, hoje a ideia é que seja bem uma conversa, vai ser bem dinâmico aqui mesmo, super tranquilo. A gente vai conversar um pouco sobre conciliar a graduação com o trabalho, que a gente sabe que é uma realidade que eu e o Pedro a gente vive. O Pedro vive há muito mais tempo que eu, inclusive. Então, e que muita gente aqui da fé vive ou tem a intenção de viver essa realidade e a gente vai compartilhar um pouco do que a gente pensa aqui. Pedrão, antes queria que você contasse um pouquinho da sua história para a galera, um pouquinho da sua trajetória de vida antes da faculdade, se puder contar aí pro pessoal. Beleza. Bom, meu nome é Pedro, vou fazer 23 anos agora em dezembro. E apesar de ser uma idade jovem, eu acho que eu tive oportunidades que muitas pessoas não tiveram. Eu cursei técnico com médio no período noturno e chegando mais ou menos ali na idade de 16 anos, eu arrumei um estágio em uma multinacional e por lá fiquei durante algum tempo, um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 7 meses. Fui efetivado, aí eu entrei no lugar do meu chefe, então eu cuidava de relações, eu ia falar relações exteriores, já estou olhando lá na frente. Cuidava da parte de soluções digitais, então basicamente era uma startup dentro da empresa ali, fazia aplicativos e procurava novas soluções para empresas. E nesse meio tempo eu sempre tentei prestar o vestibular, então eu estudava à noite, fazia o técnico, trabalhava de dia e final de semana estudava o vestibular. E foi um perrenguinho, até chegar aqui na USP. Imagino. Chegando na USP eu fiquei, sei lá, alguns meses sem trabalho, depois eu arrumei um estágio aqui na Teias. Eu acho que graças à experiência que eu tive, e eu tenho algumas dicas também que dá para dar para a galera que já trabalhou e tudo mais, e quer fazer faculdade, tá? Acho que é interessante até pegar isso. Com certeza. Porque tem bastante pessoas que trampam e acham que faculdade pública não é para elas porque não tem horas de estudo e tudo mais, né? Verdade. Mas, resumão, essa é a minha história. Top demais, E cara. agora vou cursar 6 meses na Universidade de Zurique, vou fazer intercâmbio com bolsa privada. E é isso. Intercâmbio pela FEARP. Intercâmbio pela FEARP, mas na FE é sem bolsa. Porém, eu corri atrás de bolsas privadas, que existem bastante. Um tópico aí pra gente conversar também, Legal. dá para dar várias dicas. Fucei bastante nesse mundo de bolsas e intercâmbio. E os próximos 6 meses, a partir do semestre que vem, eu vou fazer na Universidade de Zurique. Cara, top demais. Legal que você falou que lá atrás você trabalhava como se fosse numa startup dentro da empresa. E você teve a experiência também de ter uma startup e tudo. A gente sabe que você tem uma paixão por empreendedorismo também. Queria que você contasse um pouquinho da galera, tipo, como que deu esse start em você de começar a gostar de empreendedorismo, até chegar, por exemplo, trabalhar nessa parte da empresa que era muito empreendedorismo? Cara, eu fiz o Colégio Técnico da Unicamp, né, o Cutuca. E lá eles integram muito o ensino médio e o técnico com a graduação e com os pós-doutorados e as oportunidades que tem. E dentro da Unicamp, assim como dentro da USP, existe como se fosse uma entidade da faculdade que chamava Inova. Era o Inova Jovem, foi um hackathon que eu participei. Nesse hackathon... Foi o primeiro? Foi o primeiro. Eu tinha, sei lá, 15 anos. Foi antes de eu ser contratado. Nesse hackathon, a gente teve algumas ideias para a startup. A gente teve uma ideia para uma startup que chamava Take Off Running. Então, a ideia era basicamente, se você corresse, por exemplo, o Strava, gravasse as suas corridas, você ganhava pontos e depois poderia trocar por milhas aéreas e pontos no cartão. Foi essa a nossa ideia. A gente foi para frente com a ideia, sabe, no hackathon. Chegou até a última fase, mas a gente não ganhou. O hackathon, mas isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, tipo, não existe um mundinho que é só arrumar um emprego numa empresa,
casar, ter filho, viver nessa empresa e aposentar nessa empresa. Então, isso abriu minha mente, assim, foi um hackathon. Inclusive, se vocês... Uma dica, né, para vocês entrarem, né, nesse mundo de empreendedorismo, quiser ver como é que é, participa de um hackathon, é interessante. Eu acho que abre muitas portas, muitos contatos e só tem a agregar. Sim, com certeza. A gente chegou a fazer um hackathon do TEIAS esse ano, inclusive. Ano que vem a gente vai ter um hackathon também, ainda no início do primeiro semestre. Então, se você é um bichão aí de 2024 que está assistindo a gente também, ou gosta muito de empreendedorismo, fica ligado, porque os nossos hackathons a gente faz aqui na FEARP, no espaço do TEIAS, mas eles são para a faculdade inteira. Entendi. Tanto que os ganhadores do hackathon desse ano foi a galera da biologia, Biologia, né? Que apresentaram uma ideia muito top. Então, assim, fiquem ligados nessa questão. Fiquem ligados. Da hora. E, cara, tem a questão que você passou um tempo lá em Campinas, né? E foi em Campinas que você estava fazendo esse técnico, trabalhando e estudando para o vestibulaR, né? Foi. Cara, e como é que era a sua rotina, mais ou menos, assim, seu dia a dia lá? Imagino que era uma loucura, né? Cara, era puxado. Ó, eu estudava à noite, então minha aula começava às 7 horas, mas eu trabalhava de dia. Então o meu expediente como estagiário era das 8 às 15. Aí às 15 horas eu ia direto para a faculdade. E para a faculdade não, para o técnico. Estudava no técnico até a noite, voltava para casa, sei lá, chegava era meia-noite, 11h40, com o busão fretado da prefeitura. Era bem corrido, eu queria muito prestar vestibular, depois eu entrei com 16 anos no meio do curso, né? Então eu estava no terceiro para o quarto ano, eram 4 anos de técnico porque era à noite. E eu queria muito prestar vestibular. E chegou no meu segundo ano tentando, que eu tentei a primeira vez, não passei, depois que eu me formei do ensino médio, aí tinha mais um ano do técnico. Meus amigos passaram tudo, meus amigos passaram na Poli, hoje em dia estão todos grandes engenheiros. E eu não tinha passado, aí eu tentei de novo, no próximo ano eu não passei. Aí eu fui efetivado. Aí o negócio piorou, porque aí eu trabalhava das 8 às 18. Nossa. Ou das 8 às 17, não lembro. Era 8 horas de expediente. Caraca. E só que o que eu fazia? Era bem doido. Eu descia na cantina, que lá tinha um restaurante da empresa, eu comia lá em 10 minutos, voltava e estudava no meu horário de trabalho. Quando eu conseguia matar as minhas tarefas, todas, eu tinha uns resuminhos em PDF, então eu ficava lendo os resuminhos em PDF. E eu, meio que foi essa rotina. Aí eu prestei o terceiro, não passei, mas eu passei numa federal. Só que aí entrou a pandemia. Aí eu fiz um ano de federal, trabalhando. Qual federal? A Universidade Federal de Santa Maria. Caraca. Porque eu tenho avós que moravam no Rio Grande do Sul. Aí eu falei, vou prestar no Rio Grande do Sul, que pelo menos a faculdade é boa, o estado é legal. Perfeito. Não vai dar USP, mas né. Aí... Cara, era essa loucura na pandemia, era fazendo a federal, estudando pro vestibular e trabalhando. E foi um período bem dark, assim. Eu acho que eu fiquei até um pouquinho depressivo, assim. Ficava dentro do quarto, tipo, era o dia inteiro matando questão, final de semana. Caraca. E foi um período bem difícil. Eu lembro de um dia, acho que foi um dos piores dias da minha vida, assim. Eu tava nesse ritmo muito pesado, muito pesado. E minha avó é minha vizinha, e eu tinha uns parentes que foram lá tomar café. Eu falei, vou tomar café lá, vou dar uma esfriada na cabeça. Aí eu cheguei lá e os meus parentes estavam falando, faculdade é tudo igual, isso daí não é pra você não. Faz qualquer faculdade aí, o USP não presta, só tem maconheiro, sabe? Essas histórias. Sim. E eu voltei chorando pra casa, assim, dá até um sentimento ruim de falar. Aí, cara, esse dia foi osso. Mas eu não parei. Eu fiz um voto pra Deus. Aí eu fui na igreja, aí eu tive a confirmação que eu ia passar. Aí eu falei, então tá bom. Que da hora, velho. Aí eu prestei o vestibular, aí eu prestei pra aqui, pra Ribeirão, porque eu falei assim, a FEA USP eu não vou passar mesmo. Então se for pra ser, vai ser em Ribeirão, mas eu vou colocar por colocar, porque eu tô destinado para ir para Santa Maria, vou pro Sul mesmo, vou largar tudo aqui e vou. No final eu tive nota para passar tanto aqui quanto na USP de São Paulo. Caraca. E como eu tinha colocado aqui, eu vim para cá. Você veio para cá. Vim parar na FEARP. Caraca, que história, hein, mano? Uhum. Muito legal, cara.
Bem doido. Nossa, muito top. E assim, eu vejo muito que é, tipo, é uma história de muita resiliência, né, velho? Que você teve que se manter ali num ambiente totalmente desfavorável, né, trabalhando. E tem muitas pessoas que vivem essa realidade na fé, de estudar à noite, às vezes cursa Conte, ou Fini, ou ADM, né, que tem cursos à noite atualmente. E a pessoa trabalha nesse período também, Nesse das 8 às período. 18, puxado, cara. Puxado. E, cara, e com base nisso, assim, uma coisa que eu fico muito curioso quando eu vi, cara, é pra você, o que que te manteve, assim, nessa questão de te manter resiliente pra continuar prestando, continuar falando, cara, eu quero isso independente de estar difícil, assim, sabe? Propósito. Não sei explicar por quê, mas eu sentia que eu queria fazer USP porque eu queria, eu vou fazer porque eu vou. Mas no último ano eu estava desanimado, assim, mas eu prestei por prestar, assim. E deu certo. E deu certo, graças a Deus. Mas foi, durante esse tempo foi propósito, mas o difícil é como faz para achar o propósito, né? Aham. É, acho que é muito pessoal, né? É muito pessoal. Eu acho que essa parte dos meus parentes me ajudou, porque eu falei, mano, Te motivou. falei, velho, vou mostrar que dá. Da hora. E deu. Top demais, cara. E aí, mudando um pouco, então você tava lá em Louveira, né, perto de Campinas, e quando você Louveira. mudou totalmente, veio pra cá, pra Ribeirão Preto. Como que foi essa mudança de rotina? Como é que foi o começo da faculdade? O que você sentiu de diferente? Cara, primeiro foi diferente porque eu trabalhava desde os 16, né? Então eu vim pra cá com 22, já com 2 anos de empresa já efetivo já. E foi difícil largar a empresa assim, porque também eu gostava lá. Era a Kärcher, a empresa, faz máquina de alta pressão. É alemã? É alemã, é multinacional alemã. E, cara, foi uma mãe pra mim, me ensinou muito. Tipo, eu tive a oportunidade de fazer entrevistas com... Entrevistas não, de fazer apresentações para vender produto para, tipo, executivo da Vale, Caraca. da Gerdau, de outras empresas. Já fui no Hospital Albert Einstein. Eu cheguei a viajar pela empresa, fui para Curitiba. Eu ia para Mato Grosso também, mas acabou que a E pandemia tudo isso muito fechou. novo, né? Tudo isso Caraca. muito novo, tipo, com 19 anos. Caraca, Então muito legal. foi insano, assim, eu gostei muito. Então um abraço pro pessoal da Caixa, se tiver alguém vendo. Aham. É, Mas a mudança pra cá foi bem isso, foi bem diferente. Foi largar o serviço, aí eu já não eu tava desacostumado, tipo, eu tava acostumado a trabalhar, eu vim pra cá, tava mais de boa. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, tô me sentindo vazio aqui. É verdade, cara. Aí eu fazia aula com o Alexandre, aí o Alexandre falou do TEIAS, aí eu falei, cara, isso daí é minha cara. Eu já tinha tentado empreender, durante a pandemia eu fundei uma empresa chamada WebAtom com mais 2 meninos, que eram programadores também do Cutuca. Aham. A gente basicamente tinha a missão de ajudar os pequenos negócios a entrar no meio digital com a vinda da pandemia. Caraca. A empresa começou a dar certo, mas depois que eu passei na USP eu resolvi parar a minha sociedade com os meninos e focar na faculdade. Mas eu vi que a faculdade estava indo de boa, assim, porque eu já estava acostumado num ritmo pauleira. Aham. Aí continuei procurando novas coisas para fazer, eu descobri as entidades. Não consegui fazer os processos no primeiro semestre, porque eu fiz uma cirurgia de hérnia, 2, Caraca. hérnia inguinal, e acabei perdendo todos os processos, mas eu já sabia que eu queria, por exemplo, o núcleo de empreendedores. Mas vindo para cá, com as aulas do Alexandre, ele falou do TEIAS, eu resolvi me inscrever. Uma dica para a galera é, tipo, se você já trabalhou e quer entrar na faculdade, se você passar, pega a carta de recomendação com seus superiores. Porque isso ajuda demais. Eu acho que foi o que chamou a atenção do Alexandre. Caraca. Tipo, 2 cartas de recomendação de executivo de uma multinacional. Tipo, já destaca muito, sabe? Nossa, com certeza. Você mandou junto com o currículo. Junto com o currículo. Se eu mandei o currículo, segue o currículo, mais 2 cartas de recomendações. Caraca, muito forte. É isso. E ajuda muito. Até para a bolsa que eu ganhei agora, basicamente eu tinha que enviar o meu currículo, uma carta de motivação, e junto com a carta de motivação eu mandei, tipo, segue 3 cartas de recomendação. Foi a carta do Alexandre, mas a carta dos meus 2 superiores na Kärcher. Aham. E eu acho que isso dá uma chamada de atenção, sabe? Com Isso certeza. puxa, sabe? Pelo menos puxa os olhares, né? Aham. E então fica a dica aí pra galera, que é uma coisa a ser feita. Inclusive Legal. você, quando você Muito top. for fazer, pega do Alexandre, Aham. da Simone. É interessante. Legal demais, Pedrão. Cara, é muito legal que, tipo, desde sempre você foi acostumado com essa rotina de estudo e trabalho, né? E eu também, eu trabalho desde o começo do ensino médio, né? Então, do primeiro ano até o terceiro eu trabalhei também com vendas e marketing, né? E daí surgiu minha paixão por marketing também, falando um pouco.
Cara, é legal que tipo, a gente não consegue ficar parado, né, depois que conversa. É um faniquito, meu. Cara, não, total, total. E, cara, me explica um pouco como é que foi, então, tipo, depois que você entrou no TEIAS, depois você entrou no Núcleo, você entrou no Núcleo no segundo semestre, né, do ano passado. E como é que foi sua rotina nesse tempo? Como que você... Porque é uma rotina, por mais que você está conciliando trabalho e graduação, imagino que bem diferente de lá em Campinas, né? Sim. O que você vê que era mais diferente, assim, nessas duas rotinas? Como que você se organizou aqui na FEA para estudar e trabalhar? Cara, agenda. Agenda é... Agenda é como se fosse um segundo cérebro que eu tive durante o primeiro, segundo, terceiro semestre. Esse último semestre, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui seguir minha agenda. Mas eu fiz. Cara, me colocou na agenda, mano. Colocou nível de importância de agenda. Anotou as tarefas que você tem que fazer, cara, é só seguir. Você não precisa saber o que você... Você não precisa se preocupar com o que você vai fazer. Porque a agenda já tá lá. É só seguir ordens. E seguir ordens é muito mais fácil. Total. E... Cara, o segredo da graduação é basicamente você estudar todo dia um pouquinho. Pô, minhas notas foram excelentes, tipo, no primeiro, segundo, terceiro semestres. Foram, tipo, 7 para cima. Só algumas matérias, que às vezes que eu tenho mais dificuldade, que foram menores. Mas, assim, uma nota 5 ali na minha grade é raro. Talvez não nesse semestre, que esse semestre foi um pouco puxado. Mas o segredo da graduação é basicamente estudar um pouquinho todo dia, curtir um pouquinho também, então sair para dar uma caminhada, uma corrida, refrescar, dormir bem e para estudar esse pouquinho, para render. E, cara, trabalhar é simples também, é colocar as tarefas, ordem de importância. Eu acho que é isso, assim, não tem segredo, sabe? Não tem segredo. É tipo, faz. Total. Cara, e é legal porque, tipo, quando eu tenho pouquíssimo conhecimento, mas eu gosto de estudar um pouco sobre neurociência. E quando você vai se aprofundar, estuda um pouco sobre neurociência, a gente descobre que, cara, pode parecer besteira, mas a energia que o seu cérebro gasta quando você não tem uma agenda é muito maior. Porque seu cérebro, além de executar a tarefa, ele tem que pensar primeiro no que ele vai fazer para depois executar. Isso pode parecer pouca coisa, mas, cara, quando você pega uma pessoa que, vamos supor que no dia anterior ela organiza a agenda do outro dia, e aí ela acorda já sabendo tudo que ela tem que fazer, porque tá lá na agenda, como o Pedro falou, e você pega uma outra pessoa que vai fazendo conforme vai lembrando, cara, a energia que essa segunda pessoa gasta é muito maior. E quando você pensa nisso ao longo de uma semana inteira, de um mês, de um ano, isso, tipo, querendo ou não, dá uma diferença de produtividade muito grande, né? Fora o risco, né? Porque quantas reuniões eu não tive como líder do Start2 que se eu ia esquecer se não tivesse agenda. Total. Então, total. Tipo, a agenda salva. E é legal que, tipo, também não é uma coisa para ser romantizada no sentido assim, eu tenho minha agenda e eu sigo ela 100% à risca. Não dá também. Cara, não dá. Eu tenho agenda, porque eu e o Pedro a gente conversa bastante sobre essas coisas. Até porque, cara, quando você trabalha e estuda, não tem jeito. Você tem que nem que seja na marra, você aprende a se organizar nesse sentido. Cara, essa questão de, tipo, de ter agenda não é que eu e o Pedro a gente segue a risca, tá ligado? Tem momentos que você tá ruim que você não vai conseguir, assim, sabe? Então não é para ser romantizado também, mas acho que é algo fundamental, né? Eu tenho algumas lacunas na minha agenda, que se eu não conseguir fazer uma tarefa, eu consigo mover ela para essas lacunas. Perfeito. Acho que é uma ótima estratégia também. E legal, cara, que, assim, imagino que essa questão da organização te ajudou muito a pegar o intercâmbio hoje, né, que você tá indo. Queria que você contasse um pouco como é que foi o processo agora, saindo um pouco do núcleo, saindo da experiência do estágio, agora para esse intercâmbio na Suíça que você vai ir para o ano que vem. Sempre foi um sonho seu? Como é que foi desde o planejamento até a execução? Cara, fazer intercâmbio sempre foi um sonho. Tipo, eu sempre imaginei estudando numa faculdade, sabe, usando sobretudo bem filme americano. E quando eu entrei na USP, eu já corri atrás dos editais anteriores. Então, dentro de cada faculdade, dentro de cada universidade, existe um International Office. E dentro da USP como um todo, existe a Alcane, que também cuida de internacionalização. E eu corri atrás desses editais e lá nesses editais tem tudo. Então, eles falam quanto tempo você pode ficar, quais são os requisitos que você precisa ter, o que você precisa fazer, quais são as línguas que você pode prestar proeficiência. E, cara, vendo isso, eu já vi, eu preciso de um certificado em inglês. Então, eu marquei um certificado sem estudar
e comecei a estudar para esse certificado 3 meses antes. Legal. Não Isso. recomendo fazer isso. E isso você já sabia que você queria ir para a Suíça? E isso eu já sabia que eu queria ir na Suíça, porque eu falei, quais são as melhores universidades aqui? Tá, não tem Harvard, que era o que eu quero. É o que eu quero, eu ainda vou fazer Harvard. Legal. Não tem Harvard, não tem MIT, tá? Mas tem a Universidade de Zurique e tem a Universidade de Genebra, que são uma das top do mundo. Top. Então, cara, é a Universidade do Einstein, por exemplo. Eu fico, Muito tipo, forte. eu vou estudar no mesmo lugar que o Einstein. Será que tem alguma coisa, tipo assim, quem passa lá fica mais inteligente? Ah, não sei, espero que tenha. Mas, basicamente, eu corri atrás de todos esses pré-requisitos antes, vi a universidade que eu queria estudar, fiz o TOEFL, passei no TOEFL, no mínimo que precisava. Aí, o problema depois virou bolsa, porque a Suíça é o país mais caro do mundo. Ou, se não é mais o mais caro do mundo, é um dos. E eu pensei, putz, como é que eu vou sobreviver lá? Aí, cara, basicamente eu corri atrás de muitas bolsas, conversando com muita gente também. Então, lugares como Teias são oportunidades que estão lá fisicamente em pessoas, sabe? Se você conversar com essas pessoas, muitas pessoas te ajudam. Sim. E eu conversei com um menino, esqueci o nome dele, mas ele era um argentino que estava aqui. Caraca. Ele fez economia. Hoje ele está fazendo mestrado, se eu não me engano, na Universidade de Genebra. Caraca. E ele falou, cara, eu tô prestando para mestrado e tudo mais, faz esse TOEFL aqui, que foi o TOEFL que eu fiz, o TOEFL IBT Home Edition. E depois ele falou, fala com essa menina que ela vai para a mesma universidade, ela já foi para a mesma universidade que você foi. O nome dela é Moana. Cara, eu mandei uma mensagem para ela, falei, oi Moana, meu nome é Pedro, eu quero fazer Universidade de Zurique por intercâmbio na USP, assim como você fez, você topa 10 minutinhos de cálculo qualquer dia desse? Pum. Ela respondeu, falou, topo, esse dia. Então, esse dia. Aí eu entrei na call com ela, ela passou um monte de dica. Ela falou, existe essa bolsa que eu peguei, existe esses lugares que você pode frequentar, existe a passagem de busão mais barata, os lugares bons para ficar na cidade. Okay. Ela já me passou um monte de dica. Isso já foi incrível. Aí depois no TES, conversando com mais pessoas, eu conversei com mais 2 meninas que foram para Genebra. Uma delas também tinha ganhado uma bolsa privada. Ela me passou essa bolsa. Eu me inscrevi, é a bolsa do Relling Institute. Basicamente, é uma bolsa privada, assim, que ajuda intercambistas a vir para a Suíça. Porque eles sabem também, né, que para países latinos, afroasiáticos, é bem caro, né, porque a moeda geralmente é desvalorizada de países assim. E pra gente fica puxado ir pra lá. E, cara, eu enviei meu currículo, enviei as 2 cartas de recomendação, enviei a carta de interesse. E umas semanas depois, os caras me falaram, você passou, ganhou uma bolsa, tudo mais. E tamo aí, cara. É graças a Deus tudo isso, porque eu acredito muito que Deus colocou essas pessoas na minha vida, assim, sabe? Com certeza. Pra eu conversar com elas. Mas existem várias dicas. Leiam os editais anteriores, várias maneiras de você conseguir pontos a mais para ganhar a bolsa da USP. Eu não ganhei. Existe, se você pegar IC, fizer IC, que é a iniciação científica, você aumenta 10% na sua nota. Da conta que eu fiz, todos que participaram desse último processo seletivo, se tivessem feito IC, passariam na bolsa. Bizarro, né? Bizarro. 10% é muita coisa. É muita coisa. E se você fizer o BARI do ITIM, você também ganha 5%. Mas não conta com o BARI do ITIM, porque o processo seletivo deles, pelo menos no ano que eu prestei, ano passado, não foi muito bom. Eles não tinham um caráter tipo eliminatório impresso, basicamente era uma discriminação ali que rolou, tá ligado? Do pessoal, não foi muito bom, mas tudo bem. Mas fiquem ligados, porque é importante, se vocês fizerem isso, vocês já saem na frente, sabe? Tem muito, o que eu sinto aqui é que tem muita assimetria de informação. Então, a galera não sabe, a galera já desiste porque acha que não vai conseguir bolsa, que acha que não vai ter como se manter, quando existem muitas maneiras de conseguir, existem outros tipos de bolsa, existe bolsa de empreendedorismo. Teve o episódio do Jean Dantas aqui, que ele foi para Harvard com essa bolsa. Então, eu acho que a galera não aproveita essas bolsas. Cara, é legal porque a galera não conhece muitos cases de sucesso também, tipo, pessoas que conseguiram ir. O Jean, por exemplo, tem o Pedro aqui falando com a gente, tem o Jean que a gente conversou com ele também no último TSCast,
Pô, o Jean conseguiu essa ida lá para Harvard, depois passou por várias outras universidades e hoje trabalha numa startup do Vale do Silício, sabe? Isso pode parecer muito distante para a gente que está aqui na FEA, Ribeirão, mas não é, cara. A USP dá acesso a coisas sensacionais, assim. E se você estiver vendo esse vídeo e falar, tudo bem, eu quero um curso nada a ver com a FEA. Tem dois amigos meus que foram, o Guilherme e o Almir. Um foi para Portugal, outro foi para Londres, com bolsa de empreendedorismo da USP. A USP tem uma bolsa de empreendedorismo de R$30 mil, se eu não me engano, ou 28, alguma coisa do tipo. E você só precisa ter um lugar para ir lá, uma empresa, uma faculdade, para você estudar sobre empreendedorismo e concorrer a essa bolsa, cara. E dá para concorrer, porque eu conheço 5 pessoas que concorreram a essa bolsa, contando com o Jean, com os meninos. Então, tipo, dá, sabe? Dá. Não é possível. E legal que, cara, a importância também das atividades extracurriculares para isso também, né? Com certeza, imagino que, pô, ter estagiado, Sim. ter feito entidade, tudo isso soma muito, né? Sim. Eu acho que é um diferencial, assim, no currículo, né? Porque, por exemplo, meus pais não entendem muito o que eu fazia no núcleo. Eles falam, mano, o que você tá fazendo aí é besteira, perca de tempo. Trabalhando de graça. Trabalhando de graça. Mas quando você... Parece besteira, mas quando você coloca no seu currículo que você fez parte do Entrepreneur Nucleus of USP Ribeirão Preto, a melhor faculdade da América Latina, parece que você fez muita coisa. Então, tipo... E ajuda. Fora os contatos, é isso que eu tô falando. O contato é muito importante com pessoas. Pessoas abrem portas para você. E você abre portas para as pessoas também, sabe? Não pode ser uma via de mão única. Tem que ser uma via de mão dupla. Sim. Cara, e é também porque, por a gente estar nessa bolha USP, às vezes a gente acha que é pouca coisa, tá ligado? Você fazer uma entidade, você pegar um estágio, sei lá, no TEAS ou em qualquer outro núcleo do tipo, sabe? A gente acha que é pouca coisa, mas a gente acha isso porque a gente está aqui. Porque para uma pessoa que olha de fora, cara, você está na maior universidade da América Latina. Você entra para uma entidade ainda, pega um cargo de gestão, cara, é totalmente um diferencial, né? É loucura. É loucura então. que eu vejo que a USP ela tem 2 imagens. A galera que conhece a USP ou conhece você, acha que você é um oráculo, ou acha que você é um maconheiro, tá ligado? São essas duas opções. Total. E normalmente o pessoal que valoriza são as pessoas que precisam valorizar, né? Porque de fato, assim, acaba que, pelo que eu vejo, as pessoas que têm menos informação desvalorizam, né? Porque não tem o conhecimento, não veem o dia a dia. Mas, por exemplo, o cara que vai avaliar se te aceita ou não numa universidade do exterior, ele sabe o que é a USP, tá ligado? As empresas sabem o que é a USP, As empresas sabem o que é a USP. Então, a USP, uma Unicamp, uma Unesp da vida, é um peso, assim, no currículo, assim. Com certeza. Top demais. Pedrão, pra gente ir caminhando pro final, cara, queria que você deixasse também algumas dicas para essa galera que, primeiro, tá fora da faculdade, assim como você estava antes, trabalhando e que, sabe, não sabe se faculdade pública é para ele, como que essa pessoa pode se organizar para estudar, o que você daria de dica, assim? Cara, primeiro, se você tá entre os seus 18 e 35 anos, você é novo. Então, cara, se você prestou uma vez, não passou, prestou segunda, não passou, prestou terceira, não passou, tenta a quarta, quinta e a sexta. Pô, eu conheço a Tamires, da medicina. Ela formou em odonto e ela fazia cursinho da própria USP, sabe? Cursinho popular. Sim. E passou em medicina assim que ela se formou em odonto. Caraca. Então, tipo, ela ficou uns anos tentando cursinho, depois entrou em odonto e depois entrou em médio. Então, tipo, cara, esse é o seu sonho, continua. Uma hora dá. Vai matando essa questão, estuda. E é mais planejar, sabe? Curtir um pouco a vida também, não ficar bitolado. Sair para dar uma corrida, sair para curtir um churrasco de vez em quando. Mas, cara, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, você pega um final de semana e roda o final de semana inteiro estudando. Vai, como eu disse, dar uma saída, dar uma esparecida na cabeça e depois volta. Boa. Eu acho que esse é o segredo, assim. Top demais, cara. E se você estuda, cara, infelizmente, não tem muito o que fazer, mas tenta utilizar o máximo de... Se você estuda, não. Se você trabalha. Se você trabalha, tenta otimizar o máximo de tempo possível. Se você trabalha em home office, tenta matar o máximo de tarefas o possível quanto antes para você ficar livre e poder estudar. Se você trabalha na empresa, cara, come lá sua marmitinha, come o seu almoço em 10 minutos, estuda o resto dos minutos, sabe? Escova o dente quando você for no banheiro, no meio do trabalho, alguma coisa do tipo. Dá um jeito, assim. E final de semana, cara. E é isso.
não tem muito o que fazer. E, cara, colocar na mão de Deus, cara. Eu acho que é Total. isso. Cara, é importante essa questão que você falou de aproveitar, né? Tipo, nós dois a gente trabalhou, eu trabalhei durante o ensino médio, você um pouco depois, né? Mas os dois nesse período de prestar vestibular. E eu acho que muitas vezes a gente esquece, sabe? Porque, tipo, às vezes você tá numa rotina também muito de autossacrifício, tá ligado? Que você acha que não, tô pagando preço, tem que ser isso mesmo, tal, tal. Só que tem outras coisas mais importantes que isso também. Família, os amigos, isso não pode ser deixado de lado, tá ligado? Isso... E vem criando-se muito uma cultura de que pode, que o certo é você priorizar, tipo, os seus sonhos e deixar isso de lado. Mas fato é que se você ficar muito, muito bitolado nisso, cara, não vira. E a chance de dar algo pior, tipo um burnout, alguma coisa assim, é muito alta. É muito alto. Mas prioriza seu tempo, Exatamente. sabe? Se você é importante família, então, cara, passa o tempo com a família. Deixa o TikTok, deixa o Instagram de lado. Eu falo isso porque eu mesmo tenho muito problema com isso. Eu tenho problema com Reels. Videozinho, sabe? De gente surfando. Shorts do YouTube. Nossa, então, isso chato. tira muito meu tempo. Mas no vestibular eu apaguei tudo, assim, sabe? Mas, cara, prioriza o tempo que você tem de lazer, prioriza para as coisas certas. Eu acho que essa é a dica mais direcionar importante. para as coisas certas. Legal, cara. E para finalizar, queria que agora para a galera que já está na faculdade e quer, por exemplo, ter uma oportunidade de intercâmbio ou quer estagiar também, você daria alguma dica? Tem alguma palavra final? Cara, para o intercâmbio, basicamente, primeiro vai no International Office e vê se eles disponibilizam algum documento que facilita. O que eu acho que hoje não tem aqui na FEARP. Até então. Eu vou fazer um e vamos ver se eles vão adotar. Boa. Mas vai no International Office, depois procura os editais antigos, acha os editais anteriores, lê o edital, porque provavelmente o edital que vai sair vai ser muito parecido. É que nem concurso, sabe? O edital, tipo, ele é muito parecido, as provas são muito parecidas. Então, pega o edital antigo, lê, vê quais as oportunidades que você tem de passar os pontos na frente das pessoas, por exemplo, esse BARI ou AIC. E, cara, já decide onde você quer ir. Assim, eu vejo que tem muita galera que pega intercâmbio e que tem grana, por exemplo, e vai pra zoar. Tá ligado? Eu acho isso... tá, ok, mas você pode pegar umas universidades muito legais e escolhe uma universidade, vai no site dessa universidade e vê se eles têm programa de bolsa. Não tem programa de bolsa? Aí beleza, aí você vai no site do governo e procura se tem programa de bolsa para pessoas que vão fazer intercâmbio. Não tem programa de bolsa, aí você vai em empresas e vê se essas empresas têm fellowship. Não tem fellowship? Cara, aí você vai, sei lá, em igrejas e procura se alguma igreja hospeda você, porque a hospedagem já é uma grande parte dos custos. E aconteceu sabe? com você, né? De E conseguir. aconteceu, eu consegui. Foi muito, eu também acho que foi muito Deus nisso, porque basicamente, eu vou contar rapidinho, mas o meu pai um dia ele estava voltando de uma viagem e o voo dele cancelou em um lugar, ele teve que pegar voo em outro. E nesse voo que ele pegou, sentou dois suíços do lado dele. E esses dois suíços vieram conversando com meu pai e tudo mais. E eles vieram fazer um trabalho de caridade em Interlagos, na periferia de São Paulo, com crianças carentes e tudo mais. E meu pai pegou o contato do suíço e começou a conversar com ele, assim, tipo, sem intenção nenhuma, sabe? E eles são justamente de Zurique. E nessa conversa, quando eu passei no intercâmbio aqui, na bolsa não, no intercâmbio aqui, o meu pai mandou para eles, você não conhece alguém que divide apartamento, assim? Mandou assim, sem intenção nenhuma. Eles falaram, vou ver na igreja lá se alguém quer adotar o Pedro. Aí eles falaram, a gente mesmo vai adotar. Então, basicamente, eu vou ficar na casa deles lá, tipo, sem gasto nenhum, basicamente só com a comida que eu vou comprar e fazendo algumas coisinhas lá que eles fazem, que eles vão pedir para eu fazer, tipo, cuidar do jardim, alguma coisa do tipo. Vai ser bem tranquilo, aparentemente. E tem muito isso. Eu tenho um amigo meu que ele foi para a Bélgica. E na Bélgica ele foi num site que chama Workaway. Basicamente você trabalha nos lugares, numa casa ou numa fazenda, em troca de comida e hospedagem, né? Basicamente ele não gastou nada com comida e hospedagem e o dinheiro que ele tinha ele usou para viajar, por exemplo. Uma coisa legal. Então, e correr atrás disso, sabe? Procura Workaway, procura ver se a universidade não tem programa de estágio dentro da universidade que nem a gente tem aqui. Às vezes tem um trabalho ali na biblioteca, uma monitoria de alguma matéria. E, tipo, se você já receber 500 euros, por exemplo, cara, já vai ajudar muito, sabe?
E não, eu acho que é não desistir. Eu acho que não existe a possibilidade de não ter bolsa, assim. Tipo, é bem difícil, porque todos os lugares que eu vi, Alemanha tem muita bolsa, principalmente para mestrado, doutorado, Suíça tem muita bolsa, Espanha tem bolsa. Eu tenho uma amiga agora que ela vai para Espanha, para o Santander, com a bolsa do Santander. E, inclusive, é presidente do núcleo, a Florzinha. Nossa. E, cara, tem muitas oportunidades. O ponto é, você precisa caçar essas oportunidades, porque elas não vão aparecer para você. Você precisa ter cara de pau. Então, acho que a dica principal é cara de pau, vai ver se, tipo, alguém que já foi, se essa pessoa consegue te encurtar algum caminho. Eu acho que esse é o principal ponto. Com certeza. E a importância do networking nisso, networking. né? Ser cara de pau mesmo, meter a cara. Você viu lá como era cara de pau no TEIS, né? Conversava com todo mundo. Tem que ser assim, cara. E aprendi muito com ele sobre isso. Aprende. Top demais. Pedrão, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Muito top. Pessoal, último TEIAsCast do ano. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente, participaram das nossas atividades, dos nossos eventos ao longo do ano. Obrigado, Pedro, por ter me ensinado e passado todo esse ano comigo. A gente se vê muito ainda. E um ótimo intercâmbio para você, cara. Fechou. E pessoal, para quem tiver interesse, já que a gente está falando de conciliar estudos e trabalho, no ano que vem, a gente já abriu, na verdade, deve contratar no início do ano que vem um novo monitor para o TEIAS, né? Agora que o Pedro saiu, a gente vai contratar um novo monitor que recebe uma bolsa por isso, trabalha de 4 horas por dia, 20 horas semanais no caso, e a gente está definindo o horário ainda, mas se você tem interesse, pode mandar o seu currículo, nosso e-mail é teias@fearp.usp.br, pode mandar o seu currículo, ou se quiser mandar uma DM no nosso Instagram, a gente tira qualquer dúvida também. Então é isso, pessoal, muito obrigado, final de um ano maravilhoso e que venha 2024. Boas festas, Feliz Natal, falou. Isso aí, valeu, gente.